para o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Comissão do Senado aprova fim da reeleição para presidente, prefeitos e governadores. Hugo Mota prepara grupo de trabalho para a reforma administrativa. Trump anuncia escudo antimísseis para os Estados Unidos. Justiça afasta conselheiro tutelar suspeito de exploração sexual. E os gols da Copa do Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. A proposta também amplia a duração de mandatos de 5 anos e unifica a data das eleições municipais e nacionais. O texto propõe aumentar o tempo de mandato para todos os cargos eletivos para 5 anos. Além disso, a PEC também unifica a data das eleições municipais e gerais também em 2034. De acordo com o texto, prefeitos poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2028, desde que tenham sido eleitos para um primeiro mandato em 2024. Já os governadores poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que sejam eleitos para um primeiro mandato em 2026. O presidente da República também poderá se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que seja eleito para um primeiro mandato em 2026. De 2030 para frente, novos eleitos não poderão ser mais reconduzidos. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para se candidatar à recondução. Os mandatos de senadores também sofrerão mudanças. O texto original de Marcelo Castro previa ampliar o prazo para 10 anos. Durante as discussões desta quarta-feira, o relator optou por fazer um acordo e reduzir de 8 para 5 anos o tempo de mandato de senadores. A mudança passará a valer para os eleitos em 2034. A partir de 2039, toda a composição da Casa passará a ser renovada a cada período eleitoral, com mandatos de 5 anos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse aos parlamentares que, mesmo com a aprovação do projeto da anistia, o Supremo Tribunal Federal vai considerá-lo inconstitucional. O projeto quer livrar das penas os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. De acordo com alguns líderes da Casa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que não adianta o Congresso aprovar o texto se o presidente Lula e o STF declararem inconstitucional. O líder do PP, Luizinho, sugeriu que alguém apresentasse um novo relatório alternativo ao texto, que vem sendo defendido pela oposição. A versão mais recente do relatório é ampla e perdoa atos do passado ou do futuro que tenham alguma conexão com o dia 8 de janeiro, inclusive crimes eleitorais, e garante os direitos políticos dos condenados. Isso possibilitaria o ex-presidente Jair Bolsonaro de concorrer às eleições. O líder do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcanti, disse que se recusa a construir um texto que precise do aval do Supremo Tribunal Federal. Ele lembrou também que já fez uma proposta alternativa que mantém as condenações para quem foi filmado destruindo patrimônio público. Mais de um líder presente interpretou a fala de Mota como uma tentativa de tirar o assunto do caminho, que tem contaminado qualquer outro assunto da pauta. Avaliam que ele se sensibiliza com penas que considera excessivas, mas que não vai se indispor com o Supremo por conta disso. E nessa mesma reunião, o presidente da Câmara dos Deputados também disse que vai criar um grupo de trabalho para desenvolver uma nova proposta para a reforma administrativa. Segundo parlamentares que estiveram na reunião, a ideia é que o grupo crie um pacote de propostas em até 45 dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tem dito que a reforma administrativa pode ser o legado da gestão dele. Já existe um texto sobre o tema na Casa, mas a PEC, aprovada em 2021, traz problemas. Alguns parlamentares disseram que esse texto criou uma narrativa contra os servidores, além de ter sido alvo de protestos nos últimos anos. Um dos pontos sensíveis para Pedro Paulo, relator da matéria, é que o projeto do governo prevê progressão de carreira com base em avaliações individuais, que, segundo ele, não medem eficiência e podem refletir apadrinhamento e conluio com a chefia do momento.
O deputado sugere, entre mudanças possíveis a serem debatidas no grupo de trabalho, que a carreira do servidor seja mais longa, iniciando com uma remuneração mais baixa e com um tempo maior de progressão. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma norma que proíbe todos os órgãos do Judiciário de conceder novos benefícios ou vantagens por decisão administrativa. Segundo o CNJ, o objetivo da resolução é uniformizar e dar mais transparência à concessão de vantagens remuneratórias, além de evitar que rescisões administrativas isolem tribunais ou juízes de um controle mais rigoroso sobre gastos públicos. O Partido Liberal demitiu o advogado Fábio Van Garten, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, após ele revelar conversas com Mauro Cid sobre Michele Bolsonaro. Em janeiro de 2023, Mauro Cid ironizou a possibilidade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ser candidata à presidência em 2026 e disse que preferia Lula. Fábio Van Garten e Valdemar Costa Neto não se manifestaram. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará decidiu por cassar o mandato do senador Beto Fato, do Partido dos Trabalhadores. A chapa dele é acusada de abuso de poder econômico, corrupção e compra de voto. De acordo com a ação protocolada pelo Partido Liberal, os funcionários da empresa de um aliado de Beto Faro foram coagidos a votar nele em troca de vale-alimentação extra. Áudios gravados em reuniões e mensagens trocadas em grupos de WhatsApp confirmam a acusação. A defesa do senador argumentou que as gravações aconteceram de forma ilegal. O tribunal discorda desse argumento e afirma que o proprietário da empresa Capa Capital não apenas pediu votos para Beto Faro, como prometeu e ofereceu de forma explícita o pagamento em dobro do ticket alimentação. A decisão também atinge os suplentes do senador, Josenir Gonçalves e Leni Mai da Silva. O senador e o PT disseram que vão recorrer da decisão. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu para que a comunidade internacional interrompa os avanços de Israel na faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu que a comunidade internacional não permaneça de braços cruzados diante do que ele chamou de carnificina das forças militares de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. O Brasil tem sido uma das vozes mais críticas da cena internacional contra o governo israelense, comandado por Benjamin Netanyahu, que intensificou nos últimos dias a ofensiva contra o movimento Hamas no território palestino. Durante uma audiência no Senado, o chanceler lamentou que o Conselho de Segurança da ONU esteja paralisado diante do que ele considera um desrespeito de Israel ao direito internacional. As declarações são dadas enquanto vários países como Alemanha, França e Reino Unido aumentam a pressão sobre Israel devido à situação humanitária em Gaza. O presidente Lula já classificou em várias oportunidades a ofensiva militar israelense em Gaza como um genocídio. Lula, que condenou os ataques do Hamas como terroristas, também reiterou o compromisso com a solução de 2 estados, um palestino e um israelense, no âmbito das fronteiras vigentes antes da Guerra dos 6 Dias de 1967, em que Israel ocupou vários territórios. Israel afirmou que 93 caminhões de ajuda humanitária da ONU entraram na faixa de Gaza. O governo israelense também ressaltou que não vai ceder às pressões para encerrar a guerra no território palestino. Israel afirmou que 93 caminhões de ajuda humanitária da ONU entraram na devastada faixa de Gaza um dia após a agência anunciar que foi autorizada a enviar suprimentos pela primeira vez desde que Israel impôs um bloqueio total em 2 de março. O COGAT, escritório do Ministério da Defesa de Israel, que supervisiona assuntos civis nos territórios palestinos, disse que os caminhões com ajuda humanitária, incluindo farinha, comida para recém-nascidos, equipamentos médicos e remédios, foram transportados pela passagem de Karem Shalom para a faixa de Gaza. Socorristas de Gaza reportaram a morte de pelo menos 44 pessoas em bombardeios lançados por Israel, que nos últimos dias intensificou sua ofensiva contra o Hamas no território palestino sitiado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou na última segunda-feira que o objetivo é tomar o controle de todo o território e anunciou que permitiria a entrada de ajuda humanitária por razões diplomáticas. O chefe das operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher, havia dito na segunda que as entregas são apenas uma gota no oceano de tudo o que se necessita urgentemente em Gaza. Israel intensificou sua ofensiva no fim de semana com o objetivo de derrotar o movimento palestino Hamas,
cujo ataque sem precedentes ao território israelense em 7 de outubro de 2023 deu origem ao conflito. Um ucraniano foi assassinado a tiros em frente a uma escola em Madrid, a capital da Espanha. Segundo as autoridades espanholas, o ucraniano é um assessor do ex-presidente ucraniano. Testemunhas relataram que o ucraniano foi atingido várias vezes por mais de um atirador. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou a região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia. Ele se reuniu com o governador interino da região e com representantes de instituições de caridade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajou à região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia. De acordo com informações divulgadas nesta quarta pelo Kremlin, o líder russo se reuniu na região com o governador interino e com representantes de instituições de caridade. Ele também visitou a construção da central nuclear Kursk 2. No fim de abril, Moscou declarou ter retomado com a ajuda de soldados norte-coreanos esta região, que as forças ucranianas tinham conquistado parcialmente em agosto de 2024. Esta foi a primeira vez que a Rússia reconheceu a participação de Pyongyang no conflito. Putin tinha visitado a região de Kursk no começo de março e expressou a esperança de que fosse completamente liberada em um futuro próximo. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou a construção de um escudo antimíssil para os Estados Unidos. O projeto é chamado de Cúpula Dourada. O presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos construirão um sistema de defesa antimísseis inspirado no modelo da Cúpula de Ferro israelense, ao qual deu o nome de Cúpula Dourada. Esse projeto para a Cúpula Dourada se integrará às nossas capacidades de defesa existentes e deverá estar totalmente operacional antes do final do meu mandato. Portanto, estaremos prontos em cerca de 3 anos. Uma vez totalmente construído, o domo será capaz de interceptar mísseis, mesmo que sejam lançados de outros cantos do mundo e mesmo que sejam lançados do espaço. No final de janeiro, Trump assinou um decreto para desenvolver uma cúpula de ferro americana, um escudo antimísseis completo para proteger o território do país. A expressão cúpula de ferro se refere a um dos sistemas de defesa de Israel, projetado para proteger o país contra ataques com mísseis, foguetes e também drones. Rússia e China criticaram o anúncio na época. Moscou considerou o plano comparável à Guerra nas Estrelas, apoiada por Ronald Reagan durante a Guerra Fria. O sistema custará cerca de 175 bilhões de dólares quando estiver concluído. O bilionário Elon Musk disse que planeja gastar menos para financiar campanhas eleitorais. Ele participou de um fórum econômico no Catar. Elon Musk afirmou no Fórum Econômico do Catar que vai ter menos participação no financiamento de campanhas políticas. A fala do bilionário ocorre após destinar mais de 290 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, para apoiar candidatos republicanos antes das eleições americanas de 2024. Após o sucesso eleitoral de Donald Trump, que teve maior parte do apoio financeiro do bilionário, o chefe da Tesla se envolveu em março em uma eleição local em Wisconsin. Em termos de gastos políticos, farei muito menos no futuro. Acho que já fiz o suficiente. Ainda nesta terça, Musk informou que as vendas da Tesla vão bem, apesar da recente queda. Talvez tenhamos perdido algumas vendas à esquerda, mas ganhamos à direita. Os números de vendas neste momento são fortes e não vemos problemas com a demanda da Tesla. No primeiro trimestre, a empresa de carros elétricos registrou uma diminuição de 71% nos lucros em relação ao mesmo período de 2024. Além disso, as vendas globais da Tesla caíram cerca de 13% no primeiro trimestre, com uma queda marcada de 45% na União Europeia, devido à concorrência de fabricantes chineses e à aversão que a proximidade de Musk com Trump gera. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou que as negociações sobre o programa nuclear com os Estados Unidos não devem avançar. As conversas entre os dois países acontecem desde o início do mês passado. Nenhum resultado. Essa é a expectativa que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, relatou sobre as negociações para o programa nuclear do país com os Estados Unidos. Teherã e Washington realizaram 4 rodadas de negociações mediadas por Omã desde 12 de abril.
Esses são os contatos de mais alto nível entre os dois países desde que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã durante o primeiro mandato de Donald Trump. O Irã sustenta que o programa é exclusivamente para fins civis, mas os Estados Unidos e outras potências ocidentais temem que Teherã esteja tentando desenvolver uma arma atômica e alertam que o país se aproxima do nível de enriquecimento de urânio necessário para isso. Dizer "não permitiremos que o Irã enriqueça" é um grande erro. Não esperamos a permissão de ninguém. O Irã enriquece urânio a 60%, bem acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo internacional firmado em 2015 com os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha. Mas o nível está abaixo dos 90% necessários para usar urânio com fins militares. A torre de tambor na cidade de Suzhou, na China, desabou e criou pânico entre os turistas que estavam no local. Centenas de telhas se soltaram e caíram de uma altura superior a 2 andares. Esse prédio existe há 650 anos, sendo erguido no ano de 1375. Um tiroteio entre grupos de civis deixou 6 mortos na área rural do resort mexicano de Acapulco. A região turística tem sido palco de disputas de gangues pelo domínio do tráfico de drogas. Um tiroteio entre grupos de civis deixou 6 mortos na área rural do balneário de Acapulco, no sul do México. A violência ocorreu em uma cidade conhecida como Quilômetro 30, em uma rodovia que liga a capital do país ao destino turístico. As vítimas são 5 homens e uma idosa, que ficaram presos em meio ao fogo cruzado, enquanto outras 3 pessoas ficaram feridas. Soldados e policiais encontraram um caminhão blindado com explosivos e armas no local do tiroteio, onde um carro incendiado também foi localizado. Pelo menos 3 veículos transportando homens armados estavam envolvidos no confronto, que gerou terror entre os moradores por cerca de 10 minutos. Acapulco, na costa do Pacífico mexicano, tem sido atingida pela violência ligada a gangues do crime organizado, que lutam por rotas lucrativas de tráfico de drogas. Na quinta-feira, um jornalista que gerenciava uma página de notícias no Facebook foi morto a tiros na região. Além disso, 12 homicídios foram cometidos durante o feriado de Páscoa no destino popular, que registrou uma taxa de ocupação hoteleira de 92,5% no mesmo período. A secretária da prefeita da Cidade do México e um assessor do governo foram mortos a tiros na capital. As autoridades prometeram investigar o caso e punir os responsáveis. A secretária particular da prefeita da Cidade do México foi morta a tiros na capital mexicana, junto com um assessor do governo local. O gabinete da prefeita Clara Brugada lamentou em um comunicado as mortes de Jimena Guzmán e José Munhoz. Ambos eram do partido político Morena, liderado pela presidente Cláudia Sheinbaum, que também governa a Cidade do México. O ataque ocorreu na Calzada de Tlalpan, avenida que liga o centro ao sul da capital. Com o apoio do governo mexicano, as investigações correspondentes estão em andamento para determinar a motivação do ataque. Além disso, câmeras de vigilância da região estão sendo analisadas para identificar os prováveis autores que estariam em uma motocicleta. A presidente expressou condolências e disse que os 2 funcionários assassinados trabalhavam em seu movimento político há muito tempo. Clara Brugada afirmou que não haverá impunidade e garantiu que os responsáveis serão presos e deverão enfrentar a justiça. No próximo bloco, Justiça afasta conselheiro tutelar suspeito de exploração sexual. E o Ministério do Trabalho interdita elevadores de obra após morte de trabalhadores. Patos e gansos ficaram azuis após um acidente com uma carreta provocar o derramamento de corante em um córrego no interior de São Paulo. Uma carreta transportando corante colidiu com um poste em Jundiaí, no interior de São Paulo. Com choque, o produto químico acabou escorrendo para o córrego das Tulipas e tingiu de azul a pelagem de patos e gansos que vivem no local.
Aconteceu de uma empresa que estava transportando corantes in natura de uma fábrica e o caminhão se desgovernou e bateu num poste e 2 containers desse caminhão caíram e infelizmente caíram em local que não deveria nunca circular esse tipo de produto. Integrantes da ONG Mata Ciliar estão cuidando dos animais afetados. O que a gente tem agora é uma intoxicação que a gente pensa que é subaguda por absorção tanto oral, porque os animais estão sempre limpando as penas, então eles estão ingerindo, e também pela própria pele, né, que pode absorver esse produto. No ambiente a gente teve óbito de muitos peixes, teve óbitos de outros exemplares das mesmas espécies também, mas em menor quantidade. E além disso também tem mamíferos lá, como as capivaras, que estão presentes no lago. Então a gente vai saber só daqui a um tempo o que vai ser os efeitos desse produto. De acordo com a imprensa local, o corante é utilizado para atingir embalagens, como caixas de ovos. A Justiça afastou do cargo um conselheiro tutelar suspeito de pagar R$50 para uma adolescente de 17 anos em troca de sexo. Segundo informações, ele teria oferecido à jovem ajuda para assuntos pessoais, como tirar a carteira de identidade e fazer matrícula numa escola. O funcionário foi afastado e o Ministério Público investiga o crime de exploração sexual. Por envolver uma menor de idade, o caso segue sob sigilo na Justiça. O Ministério do Trabalho e Emprego de São Paulo interditou 10 elevadores na obra de um condomínio na região da Raposo Tavares. No início da semana, 3 operários morreram após a queda de um elevador. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo, a interdição ocorreu devido à falta de itens de segurança e não comprovação de avaliações de componentes estruturais. O Ministério do Trabalho e Emprego diz que foi solicitada a limpeza e a organização geral do canteiro de obra para a redução de eventuais riscos ocupacionais. A BRZ Construtora, responsável pelo condomínio Reserva Raposo, informou que as causas do acidente estão sob investigação e que está colaborando com as autoridades. Segundo a construtora, o empreendimento faz parte do programa Pode Entrar da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura informou que a obra possui alvarás necessários. No início da semana, um elevador despencou do 17º andar da obra, deixando 3 trabalhadores mortos. As vítimas foram identificadas como João Henrique, de 20 anos, Raimundo Conceição, de 26 anos e Amarildo Alves, de 26 anos. Na manhã de hoje, um incêndio em um ônibus interditou parcialmente a rodovia Anhanguera, em São Paulo. Um ônibus fretado pegou fogo na manhã de hoje na rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel Mário Covas. O veículo incendiado ocupava a faixa da direita da rodovia e deixou uma cortina de fogo, dando a impressão de que houve um vazamento de combustível. O ônibus pertence à empresa Ipojucatur, que informou que o veículo estava vazio e estava a caminho da garagem em Osasco, na Grande São Paulo. A seguir, destruição de florestas tropicais bate recorde em 2024 e ainda a expedição científica que analisa os tecidos de ursos polares. A destruição das florestas tropicais bateu recorde no ano passado. 67 mil quilômetros quadrados de florestas foram perdidas. A destruição das florestas tropicais virgens no mundo atingiu um recorde em 2024, na comparação com os últimos 20 anos, com uma deterioração particularmente grave no Brasil e na Bolívia, onde se concentram 2/3 da área perdida. Os dados são do relatório publicado nesta quarta-feira pelo Global Forest Watch, em parceria com a Universidade de Maryland. O retrocesso é atribuído em grande medida aos incêndios, cada vez mais intensos e violentos devido às mudanças climáticas. O planeta registrou no ano passado a perda de 67 mil quilômetros quadrados de florestas tropicais primárias, o equivalente a quase toda a superfície do Panamá.
O número, que representa um aumento de 80% na comparação com 2023, equivale à perda de 18 campos de futebol por minuto. No Brasil, as perdas foram de 2,8 milhões de hectares e na Bolívia de 1,5 milhão de hectares. Os incêndios são responsáveis por quase metade da destruição, o que significa que, pela primeira vez, o fogo supera a agricultura como causa da perda de florestas. Estes ecossistemas abrigam as maiores concentrações de biodiversidade e são os ambientes mais ameaçados do planeta. Seu papel é fundamental para absorver CO2, o principal responsável pelo aumento das temperaturas. O diretor de cinema iraniano Jafar Panahi voltou ao tapete vermelho de Cannes após 15 anos. E o filme é uma grave denúncia à atual gestão do país. O diretor iraniano Jafar Panahi e a equipe do filme Um Simples Acidente passaram pelo tapete vermelho de Cannes. Após 15 anos, o cineasta retorna ao Festival de Cinema com seu filme em competição. Panahi é um diretor perseguido no Irã, onde passou meses na prisão, país do qual não conseguia sair há anos, enquanto no exterior era premiado por seus filmes honestos e de baixo orçamento. Um Simples Acidente é outro exemplo de cinema fortemente comprometido com a realidade, filmado na clandestinidade. Apesar da seriedade dos temas abordados, sempre há espaço para o humor nos filmes de Panahi. O filme começa com este tom: um casal e sua filha pequena no carro, dirigindo à noite com o rádio ligado no volume máximo. O carro quebra e o pai sai para pedir ajuda no que parece ser um armazém na estrada. Um trabalhador acha que o reconhece. É o capanga da polícia que o torturou durante meses. Enlouquecido pela lembrança, ele decide sequestrá-lo. Assim começa uma jornada que, apesar de sua dureza, nunca perde completamente o senso de humor e sem deixar de fazer as perguntas básicas: onde termina a justiça e onde começa a vingança? Pela primeira vez desde sua condenação em 2010, o cineasta dissidente pôde participar de um festival internacional de cinema. Bem, eles sempre nos impediram de fazer filmes, mas demos um jeito. É típico de regimes como este. Eles não deixam os artistas trabalharem, não deixam ninguém fazer o que ama. O que importa é que você encontre um jeito, assim como eu e outros amigos fizemos. O importante é não desistir de tentar e não esperar que um regime como este, de repente, fale. Vá em frente, faça seu filme. O premiado diretor, que ficou preso por vários meses entre 2022 e 2023, conseguiu deixar Teherã com sua equipe para apresentar esse filme, financiado com dinheiro francês. Uma expedição científica norueguesa realizou as primeiras biópsias de tecidos de ursos polares. O estudo vai avaliar o impacto dos poluentes na saúde dos animais. Um estudo científico da Noruega investiga o impacto dos poluentes do Ártico na saúde dos ursos polares. De um helicóptero, um veterinário dispara um dardo anestésico com uma carabina de pressão para paralisar um urso que corria no gelo, assustado com o barulho do aparelho. Mas o uso da arma é só para fazer o animal adormecer. O helicóptero pousa perto dele e assim os cientistas fazem a extração de finas tiras do tecido adiposo e coletam amostras de sangue. Mas para que serve esse método? A ideia é representar com a maior precisão possível o que os ursos vivenciam na natureza, mas em um ambiente de laboratório. Para isso usamos a gordura deles, que expomos aos estresses aos quais eles se submetem, ou seja, poluentes, mas também hormônios do estresse. Os pesquisadores mantêm as amostras por vários dias no navio de expedição e as submetem a contaminantes e hormônios. Eles são, então, congelados para análise em um laboratório quando a equipe retorna à Terra. Além do veterinário responsável por anestesiar os ursos, 2 cientistas trabalham nos animais para realizar biópsias cuidadosamente, coletar amostras de sangue e colocar colares eletrônicos de rastreamento neles. Somente os ursos polares podem usar essas coleiras, devido ao formato de seus pescoços. Essas informações, juntamente com os dados de GPS das coleiras, dão aos cientistas uma imagem do estilo de vida e dos movimentos desses animais com a diminuição do gelo.
Estamos enfrentando grandes mudanças climáticas, particularmente no Ártico e em Svalbard. O declínio do gelo é absolutamente drástico e o urso polar é um animal endêmico do Ártico, que usa o gelo, especialmente o gelo marinho, para se locomover, se alimentar, caçar focas e se reproduzir. Portanto, o desaparecimento do gelo marinho provavelmente terá consequências significativas para a ecologia espacial, incluindo a maneira como os ursos se movimentam e entendem seu ambiente. O Instituto Polar Norueguês lidera o programa de pesquisa sobre ursos polares em Svalbard há 40 anos. Os estudos feitos pelo Instituto relatam que os ursos da localidade agora mudaram a dieta. O que vemos, por exemplo, em amostras de sangue, gordura ou pelo, é que a dieta deles mudou, e mudou significativamente porque eles passam muito mais tempo em terra. Então você vê nessas amostras que eles comem mais alimentos terrestres, em vez de focas e coisas do tipo. Eles ainda caçam focas, mas também comem ovos de rena, até comem grama e coisas do tipo, embora isso não forneça energia. De acordo com um estudo publicado na revista americana Nature, o Ártico vem esquentando 4 vezes mais rápido que o resto do planeta desde 1979. E esses animais fascinantes sofrem muito com as mudanças climáticas. O padre Patrick Fernandes esteve na CPI das apostas nesta quarta-feira. Com mais de 7 milhões de seguidores, ele publicou um vídeo pedindo para participar das oitivas. O padre Patrick Fernandes criticou a divulgação das casas de apostas por influenciadores digitais e defendeu que o vício em jogo se trata de uma questão de saúde pública. O padre foi ouvido como convidado depois dele mesmo publicar um vídeo pedindo para participar de uma sessão da comissão. Durante o depoimento, ele relatou que já foi chamado para divulgar bets. Além disso, disse que costuma receber na igreja famílias preocupadas com casos de vícios em apostas. Ele afirmou também que a ludomania é classificada como doença, um transtorno mental. A CPI das bets foi instalada em novembro do ano passado, com o objetivo de investigar a influência dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. Além do padre, outros 18 influenciadores foram convocados para depor. Entre eles, os cantores Gustavo Lima, Wesley Safadão, Jojo Todinho e os influenciadores GK, Tirulipa e João Vlogs. Ontem foi dia de Copa do Brasil. São Paulo venceu o Náutico e está na próxima fase do torneio. O Atlético Paranaense venceu o Brusque, está na próxima fase. O gol foi marcado por Cauã Moraes, logo aos 2 minutos de jogo. O Vasco também se classificou, mas foi no sufoco. O Vasco abriu o placar com o Rian no final do primeiro tempo. No final da partida, Ademilson empatou a partida e levou para os pênaltis. E nas cobranças, Léo Jardim brilhou e garantiu a vaga dos cariocas. O Grêmio e o CSA ficaram no empate, mas o time alagoano está na próxima fase porque venceu o jogo de ida por 3-2. O São Paulo também garantiu sua vaga. Luciano abriu o placar logo aos 4 minutos de partida. Rodriguinho ampliou chutando de fora da área. O Náutico diminuiu com Hélio Cunha, mas foi só isso. No agregado, o placar foi de 4-2 para o São Paulo. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para vocês e até amanhã.